Começando mais um episódio do Be a Giant Podcast. Nós vamos falar hoje de um assunto chato pra caceta. Eu odeio esse assunto, mas eu vou explicar por que eu odeio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem. Depois dessa, né? Não é? Tô até com a minha camisa do Schalke aqui, meu casaco do Schalke 04. Schalke 04 que subiu da segunda para a primeira divisão no Campeonato Alemão. Você não tem a menor ideia do que é isso. Menor ideia, mas tudo bem. Fico feliz. Ok! Esse assunto chato, porém necessário para a nossa audiência. É um assunto que precisa orientar o pequeno e médio empresário. Um assunto que me irrita. Um assunto que irrita o Klaus, mas que é necessário. Profundamente. Que a essa altura, quando esse episódio for ao ar, provavelmente, se não deu pizza de novo, se não tá na resenha ali do Congresso, vai ter passado. Vai passar. Que é o fim da escala 6x1. Exato. Todo mundo falando dessa parada, dos noticiários, do que é exatamente isso para a nossa audiência, né? Para o empresário, não para o selitista, né? Não. Eu posso começar dizendo por que ele me irrita? Vai. Então, por que ele te irrita? Porque eu quero tirar isso do meu coração, do meu peito, pra gente poder falar do... Desabafa. Para poder falar do assunto de maneira tranquila. Eu tenho uma filosofia que as pessoas deviam ganhar e serem remuneradas não pelo tempo que elas trabalham, e sim pelo resultado que elas entregam. Então, caguei para a escala 6x1, 5x2, 24x77. Não interessa a escala que o cara trabalha. Eu concordo. Se o cara estiver entregando o resultado, eu tenho que pagar ele pelo trabalho que ele entrega, não pela quantidade de tempo que ele trabalha. Pelo amor de Deus. Será que esse episódio vai servir para que a gente comece a falar com as pessoas? Isso não é um episódio, isso é um manifesto. É um manifesto. ChatGPT. Para que a gente possa parar de remunerar as pessoas pelo tempo que elas trabalham. Tem sabe aquela história daquele meme que o carro tá com problema, o cara parou com o carro na calçada. Aí ele tenta resolver, não consegue e tal, etc. Aí chama um mecânico e tal, etc. Ninguém consegue resolver. E aí o cara falou assim, chama o cara, que o cara vai resolver. O mecânico. Mas o mecânico ninja. Mecânico ninja. Aí o cara chega, olha o carro, abre e faz... O carro ligou. Aí o cara, caraca, porra, que beleza, quanto vai me custar? Ele, 20 mil reais. Ele, mas você demorou 3 minutos, você vai me cobrar 20 mil reais por 3 minutos? Falou, não, eu tô te cobrando 20 mil reais porque eu solucionei para você. Se eu demorei 3 minutos é porque eu estudei pra caraca pra você ter capacidade de resolver o problema em 3 minutos. Você chamou um monte de gente aqui que ninguém resolveu. Então, você não tem que remunerar o cara pelo trabalho que ele teve, pelo tempo que ele trabalhou, e sim pelo que ele te entregou, que foi o carro consertado. Essa piada parece simples, mas é isso. A gente fica discutindo essa porra dessa enxugação de gelo do caceta, dessa merda, dessa bosta, dessa escala 6x1, 5x2, que eu tô cagando, em vez da gente olhar para o problema onde ele tem que estar. Remunerar as pessoas de maneira adequada, não pelo tempo que elas trabalham, e sim pelo resultado que elas entregam. Por isso que eu fico puto com o salário de professor. O professor devia ganhar pra caralho, não pela quantidade de hora que ele dá. Ah, não, vou pagar por hora lá aula. Caguei o tempo que ele tá no back-office lá, estudando, ralando, trabalhando pra caceta, que ele não é remunerado porque ele não tá em sala de aula. Porra, tomar no cu, desculpa, o meu francês, eu falei pra você que o assunto ia me irritar. Porque, assim, é muito ruim. Então, assim, eu sei que tem pessoas que precisam entrar num horário determinado. Vamos escrever um projeto de lei. As relações de trabalho estão mudando com o tempo. Sim, total. As relações de trabalho estão mudando. Tanto é que tem um monte de gente que hoje não trabalha mais de regime CLT, trabalha com regime PJ, né, que a galera chama de pejotização, mas, enfim, a relação contratual não é mais a CLT, é um contrato de prestação de serviço entre as partes. E eu não estou te cobrando na parte de prestação de serviço se você está trabalhando 5 horas, 10 horas ou 20 horas. Eu estou te cobrando pelo trabalho que você está me entregando. Pelo que a gente combinou. Você me entregou, eu te pago. Se você não entregou, eu não te pago. É literalmente isso. Então, eu acho que com o tempo as relações de trabalho estão mudando.
Parênteses. A legislação não acompanha na velocidade que a sociedade Sim, muda, né? Exato. Então, essa coisa da pejotização, já pegando um gancho aqui, que esse assunto me irrita. Boa. Que bom. Estamos num assunto que nos irrita. Pejotização irrita. Boa. Porque é uma coisa do É a mesma coisa. a empresa é má, porque tá o cara pejotizando. topou, caralho. Mas se você perguntar pra todo mundo, você prefere trabalhar como PJ ou se trabalha como CLT? O cara vai dizer PJ. Por quê? Porque ele recebe antes a grana. Eu não tô te pagando mais ou menos. Você diz pro cara assim, eu tenho 5 mil reais pra te pagar. Eu posso te pagar 5 mil reais, você emite 12 notas fiscais por mim e eu te pago. Ou eu vou te transformar em CLT, mas aí o seu salário vai ser R$2.200, porque eu tenho que pagar INSS, eu acho que não é nem sobre garantia. isso. É sobre isso. Não, mas não é só sobre isso. Não, eu acho que também tem uma parte filosófica do ser PJ e ser, tipo, dono da sua própria agenda, fazer o seu próprio horário. Porque se você cumpre 8 horas de CLT numa empresa, cara, é 8 horas. Sim. Fim. Entendeu? Sim. Agora, com 8 horas você sendo PJ, talvez você consiga estar ligado em, sei lá, 4, 5 empresas, nas mesmas 8 horas, entendeu? Sim, exato. E o cara podia estar fazendo mais, ganhando mais, gerando mais, enfim, exato. Sendo próprio da dona agenda. Mas tem gente que precisa de babá para poder gerenciar a própria agenda, para poder fazer as coisas. Mas, parêntese feito, eu só quero... manifestos realizados. Parêntese feito, assim, é óbvio que a lei tem que proteger. A lei está ali para proteger os desprotegidos, aquelas pessoas que sofrem abuso na relação de trabalho. Então, a lei precisa para blindar e proteger isso. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Então, assim, a lei precisa existir, a gente precisa proteger os desfavorecidos, as pessoas que não têm capacidade de se defender, porque é um mastodonte negociando com você, né? Aquela história de como é que faz sexo com o urso, do jeito que o urso quiser. Né? Porque você não consegue se defender do urso. Mas tá maravilhoso esse episódio. Já saiu tomando cu, já caralho. Mandou, foda, é isso. Mas a lógica no final é essa. Então, a lei precisa existir para evitar trabalho escravo, evitar o abuso de o cara dizer, não, você tem que ficar aí trabalhando agora, porque senão eu não vou te pagar, você tem que trabalhar 20 horas hoje. Isso, é óbvio que isso precisa existir. Eu tô falando do... evitar, a lei precisa existir para evitar o abuso para o outro lado. Mas eu acho que a história da escala 5x2 ou 6x1 e tal, como é que seja, ela veio num lado que eu acho que eu não acho... só para contextualizar, então vamos falar sobre o que é a lei, né? A lei vai diminuir a escala semanal de 44 para 40 horas, isso é uma lógica, mas o principal não garantir que o cara tenha duas folgas semanais. É isso que a lei está ali. Por isso que é o fim da escala 6x1, onde você trabalha 6 dias e folga 1. Então, essa é a lógica. E aí, nesse contexto, a jornada de trabalho vai diminuir para 40 horas semanais para quem é SLT normal, segue o jogo ali comum. Então, essa é a lógica. Assim, eu diria para você que das empresas que eu trabalhei, só tinha uma que a jornada era 44 horas semanais e que a gente pegava as 4 horas de sábado, que eu teria que trabalhar no sábado, e jogava para 48 minutos durante a semana para eu trabalhar de segunda a sexta. Na minha experiência então, também foi assim. A lógica que na prática, para muitas grandes empresas não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar nada para o cara que já trabalha. De novo, a lei está aí para evitar o abuso. É aquele cara que trabalha 6x1, que estava ali, tinha que trabalhar 4 horas, ficar no sábado, não sei o quê. Era, de fato, um lado maior de... O cara não tinha folga em momento nenhum. Mas eu acho que o efeito prático da escala 6x1 é pequeno. O cara vai trabalhar... vai tirar 4 horas e vai ter que manter o salário. Essa é uma das regras. Então... mas eu acho que quando a gente olha para, tipo, vamos lá, quando a gente foi CLT, a gente já estava numa posição mais, vamos lá, escritório. Sim. Agora, se você olha, por exemplo, uma cadeia de supermercado, que abre de domingo a domingo. Sim. A 4 horas do sábado lá, verdadeiramente era produtiva do funcionário, né? Sim. E aí, tipo, tem estudos aqui da CNI, né, Confederação Nacional das Indústrias e tal, da FEComércio,
dizendo dos aumentos de custo na cadeia Que vai ter, produtiva, sim. né? Então, de 7% a 22%. Então, Sim. para onde vai esse custo? Então, só tem dois lugares, né? Ou vai para o preço e as coisas vão aumentar de preço, É né? sobre Porque o isso. empresário não vai ficar bancando isso, ou ele vai ter que achar um jeito de cortar custo e achar um jeito de resolver esse problema. Do ponto de vista do empresário, para quem tem essa galera que precisa trabalhar de segunda a segunda, vamos dizer assim, né? Porque por exemplo, a galera de refinaria de petróleo. A refinaria trabalha lá o tempo todo, a galera 24 trabalha. por 7, full. 24/7 e tal, tem uma galera sempre tá lá, etc. Então tem uma galera que assim, a CLT já resolveu isso. Já tem solução para isso. Há muito tempo. Por exemplo, e eu não vou falar de indústria, eu vou falar de serviço. Enfermeira de hospital. Ela trabalha em escala 12/36. Ou seja, ela trabalha um dia, de 6 da manhã às 6 da tarde, 7 da manhã às 7 da noite, e folga 36 horas. E volta, então trabalha na segunda, volta na quarta. Trabalha na quarta, folga na quinta. Volta na sexta, folga no sábado. Trabalha no domingo, só volta na terça. Então, uma semana ela trabalha 4 dias, na outra 3. No final, ela está trabalhando 42 horas na semana. E está folgando, que é o que prevê a lei, está folgando mais de 2 dias na semana. Então tá tudo bem. Então essa galera que trabalha em esquema de, por exemplo, shopping, que a galera trabalhava antes escala 8 por hora, você tinha que ter o cara que tinha folga, porque tinha lá o sindicato do comércio, bicho, vai virar todo mundo 12/36. O cara vai entrar de manhã às 10 horas da manhã, vai ter que trabalhar no shopping até 10 horas da noite. Não quer? Vão arrumar quem queira. E aí vai resolver o problema. Então assim, não vai ter aumento, não tem, o empresário não tem como absorver esse custo sem aumentar preço e sem cortar custo em outro lugar. Então, não tem e não deve. Então, você que está me vendo aí, não tem e não deve. Ache uma solução. Então, escala 12/36 é uma solução. Escala de call center, né? A galera de call center já trabalha, não trabalha em escala, trabalha 6 horas. E aí, como você trabalha 6 horas por dia e o ritmo é diferente, como é que você vai fazer com a escala 6/1? Porque o cara pode folgar, e aí um cara não trabalhou 40 horas, você vai diminuir o salário do cara, você vai contratar outra pessoa, assim, a matemática vai continuar tendo que fechar, entendeu? Se em algum momento o governo resolver diminuir o imposto para poder compensar a diferença da escala, beleza e tal, etc. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não deve acontecer. E eu acho que todo empresário tem que buscar uma solução para quem vai ser de fato impactado, né? Sobre diretamente a escala. Como funciona, a hora que abre, quanto tempo abre. Tem que fazer conta. E essa também pode ser uma oportunidade de dar uma grande revisada nos seus modelos de trabalho, nos processos, em aumentar a produtividade eventualmente, né? Temos aí IAs, automações, um monte de coisa acontecendo no mundo. Sim, aproveita para revisar a porra toda. Eu acho que IA é um lugar onde muita gente vai entrar e vai fazer um monte de coisa por lá, mas assim, não vejo hoje, quando a gente fala de serviços, na sua maioria, por exemplo, você conhece secretária de médico que trabalha 44 horas semanais ou não tem folga sábado e domingo? Escritório de contabilidade, você conhece algum escritório de contabilidade que trabalha 44 horas semanais ou trabalha no sábado? Não, a galera trabalha 8 horas por dia e é o que é. Então, assim, na sua maioria, os acordos sindicais ao longo do tempo já preservaram isso. Então, tem uma parte da galera já trabalha 5x2. Então, eu acho que tem um exagero nessa... Agora eu vou pegar pesado, né? Coisa que eu geralmente faço. Tem um aspecto eleitoreiro nessa parada. Tem um aspecto eleitoreiro aí, tem uma oportunidade eleitoreira. Narrativa de campanha aí. Narrativa de campanha, dizer, agora conseguimos e tal, mas na prática, esse estudo diz que 7/21 indústria pode ser prejudicada claramente por causa disso. Eu acho que eles vão ter que entrar no mérito para ver como é que resolve. Mas, de novo, escala 12/36 resolve isso.
resolve um pedaço disso, né, para você não ter que ser impactado totalmente sobre isso. Mas tem um aspecto que para mim é muito mais eleitoral do que uma narrativa, uma apropriação eleitoral do que de fato alguma coisa que vai melhorar a vida ou vai piorar pra caramba a vida do empresário. Vai ter impacto, mas não vai melhorar pra caraca a vida do CLT, que é o que eles estão querendo vender. Por quê? Porque na prática a coisa já andava desse jeito, a né? coisa já roda assim. Ou você vai dizer, como é que você vai fazer com o salão de beleza de rua, que trabalha no sábado? A maior parte do salão de beleza já é pejotizado. Já é. Então, você entendeu? Eles estão achando que vão fazer uma grande solução, mas não vão, entendeu? Uhum. Não vão. Então, geralmente, escala de salão de beleza, barbearia, de novo, eu tenho clientes nesse segmento. O que acontece? O cara trabalha de terça a sábado. Ele não trabalha, ele folga na segunda, então ele folga domingo na segunda, porque ele já não trabalhava, porque segunda é um dia de menos movimento no salão. E aí eles revezam um pouco quem escala e tal. Salão de shopping já está resolvido, essas coisas, o cara tem que trabalhar o tempo todo, então ele já tinha gente fazendo escala lá. Não pode mais trabalhar em shopping 6 dias, né? Porque tinha um revezamento lá. Uhum. Bota todo mundo em escala 12/36, o cara vai trabalhar o dia inteiro no shopping agora. Vai trabalhar de 10 da manhã a 10 da noite. Acabou o problema. Qual o rolê? Não quero. Então E tem alguma legislação específica para você transferir a escala para 12/36? É só dizer, eu quero que eu trabalhar alguém que seja escala 12/36. Acabou. Só desse jeito? Só. Aí dizer, sua escala vai mudar 12/36. Você não pode ser unilateral. Uhum. Né? O cara já trabalha hoje CLT. Aí você decidiu mudar a posição para uma escala 12/36. Você tem que dizer para ele, vou mudar a sua função por 12/36. E o seu salário... Topa ou não? O salário vai ser esse e tal. A lógica, a condição é essa aqui. Você topa ou não? Não topa? Então, obrigado. Você tem que desligar, pagar todos os custos de rescisão trabalhista para o cara e achar e contratar alguém que queira trabalhar naquela escala de 12/36 do jeito que você quer. Você não pode impor. Uhum. Nada é imposto, né? Claro. Não pode ser. Aliás, tem muita coisa que é imposto, mas imposto, por exemplo. Por isso que o nome é imposto. Então, mas você não pode. Chutei o negócio aqui. Você não pode diretamente impor para o cara que seja feito dessa maneira. Uhum. Entendeu? Então, é isso. Entendi. Na prática, é tudo uma grande negociação. Mas no final, Nath, no final, sem caminhar para o final, porque ainda falta longe, mas o meu ponto sobre a escala 6x1 é impacto pequeno, estardalhaço eleitoral e eu posso estar enganado. Agora, se você tiver um problema aí com a sua escala, com a adoção das escalas 6x1, manda aí o problema que a gente ajuda a resolver. Vou fazer uma pesquisa aqui e te ajuda a resolver. 0800, pode mandar. Porque, sim, o assunto me irrita tanto que... mas assim, vamos no ponto da sua irritação, né? Acho que toda uma questão também pelo que eu entendo da sua irritação a relação do trabalho, Sim. do empregador-empregado, Sim. Vamos dizer, ou sei lá, não sei se a gente pode falar empregador-empregado para PJ, né? Da relação da prestação de serviço. Da prestação de serviço, enfim. Quem paga e quem recebe. Quem paga e quem recebe, é isso, basicamente. E aí eu vejo que existem mercados que, como por exemplo o digital, né? Quem tem uma empresa digital o pensamento sobre isso já é outro completamente diferente, né? Então, assim, tem mercados que já estão muito mais, não sei se a gente pode dizer maduros, né? Sim. Mas mais libertos de algumas amarras e rodam bem com outros modelos de relação de trabalho. E aí eu vejo que a sociedade está mudando e aquilo que a gente falou no começo, né? As leis talvez não acompanhem 100% das mudanças. Estão sempre atrasadas. Nas mudanças da sociedade. Então, hoje, assim, o que você defenderia enquanto modelo de relação de trabalho? Agora, vamos para a parte bem filosofal. O CLT é uma falsa segurança, né? Todo mundo pode ser demitido do dia para a noite e tal, etc. Se você tiver um contrato de prestação de serviço que resguarde, de alguma maneira, os seus
o combinado de dizer, você não pode me mandar embora. Você Aviso não pode... prévio. Tem que ter um aviso prévio lá e tal. Mas Nossa, eu não vou acho receber isso fundo. minimamente, tipo, cordial com a pessoa. Claro. Fundo de garantia. Não, você recebeu antes o dinheiro em vez de ir para o fundo de garantia. Eu tinha 10 mil reais para te pagar. Você prefere receber 4,5 como CLT ou 10 como PJ? Porque o dinheiro você vai receber igual, só que em vez disso você está guardando, pedindo para o governo guardar para você. Só que daí as pessoas, o coitadinho que trabalha, mas ele devia ter me contratado como CLT. E aí eu tenho um fundo de garantia. Agora que ele me desligou, encerrou meu contrato, eu ia ter uma multa do fundo de garantia. Eu falei, não, filha, você recebeu o fundo de garantia antecipadamente. Você devia ter guardado. O que eu acho que é ruim, e aí agora vou tentar olhar para a cabeça do empresário, acho que tem 2 problemas, né? O primeiro as pessoas são mais mal formadas, né? Então a gente tem uma dificuldade de contratar enorme, né? A gente tem um problema de mão de obra, não de quantidade, a gente tem um problema de qualidade e qualificação da mão de obra, né? A nossa mão de obra é muito mal qualificada. Então a gente precisa ajudar a qualificar essa mão de obra para que eles ganhem mais, né? Para que a gente possa e tenha um combinado maior. Então, e do lado contrário, para não dizer que o problema é só o empresário, ou o cara que trabalha, né? o empregado, vamos dizer assim, o empresário também tem que olhar para aquele negócio e dizer, cara, eu deveria pagar uma remuneração justa e isso aqui, sim, óbvio que tem os limites, né? Então, sabendo que para eu receber uma pessoa com aquela qualificação, eu preciso pagar minimamente isso aqui. E isso aqui eu acho saudável e razoável para aquilo que acontece. Então, eu prefiro muito bem pagar bem as pessoas que trabalham comigo e que elas ganhem muito e sejam felizes, né, e consigam atingir os seus sonhos, do que pagar mal, porque eu acho que tem maior chance de gerarem resultado para mim do que ao contrário. E eu acho que aí tem um erro na cabeça do empresário, que o empresário quer maximizar o resultado dele e apertar e dizer que o cara é ruim, mas se ele for bom eu não pago muito, não pago bem, não é nem pagar muito, eu não pago bem. Então, eu acho que essa é a cabeça do empresário que precisa mudar também, né? Pague bem a quem merece ganhar bem pelo trabalho que ela está sendo remunerada, pago para fazer. E volta no teu ponto com relação ao resultado, né? Sim. O quanto essa pessoa, essa posição é relevante para gerar o resultado ali da tua empresa. Exatamente. Né? Então, algumas pessoas que você faz, assim, são pessoas que não têm a qualificação específica. É um trabalho... não vou dizer que qualquer um poderia fazer, não é isso, mas é um trabalho mais comoditizado, assim, a substituição daquela pessoa é mais simples, é mais fácil sobre isso. A pessoa que tem um conhecimento técnico específico diferenciado, que eu preciso ter esse cara junto de mim, cara, eu tenho que pagar bem e remunerar bem esse cara, para ele se sentir feliz e continuar trabalhando comigo. Então, eu acho que essa lógica de sair dessa história de modelo de pagar por hora e pagar pelo resultado que o cara te entrega é o ideal para essa história. Mas aí o empresário tem que dizer, puta, paga bem para esse cara. E aí a galera não paga bem. Entendeu? E você... eu quero maximizar. O lucro pelo lucro. É o lucro só pelo dinheiro, sem voltar para o outro. É o lado explorador, né? Porque a gente pode falar que tem um cara que... Porque, assim, em todos os ambientes, tem um empresário filho da puta e tem o CLT que quer se explorar, se esgueirar em qualquer oportunidade que tem para... Não, me contrata como PJ. Assim que eu sair, eu te boto na justiça. Porra, entendeu? Mas eu topei. Né? Eu topei. Mas eu sei que eu vou ganhar, então ele entra ato subsequente, que ele foi desligado, né? O contrato foi rescindido, entra contra a empresa. E tem outro cara que é filho da puta mesmo, empresário filho da puta, que quer pagar menos, explorar mesmo o cara no máximo que ele puder, para fazer o menor, isso eu não concordo também. Então, eu acho que tem dos dois lados. Mas eu acho que não é porque tem um lado dos dois lados que a gente não tem que caminhar para o que deveria ser o certo, né? Remunerar bem as pessoas que trabalham pelo trabalho que ela entrega, o que ela faz. Uma discussão que a gente já teve nos bastidores, que agora vamos trazer aqui para... Polêmica? Não. Depende, né? Depende. Do jeito, depende Gosto de polêmica. Agora eu tô no episódio polêmico. Depende da forma como você traz.
Porque eu lembro várias vezes que você falou assim, cara, eu não gosto de falar de plano de carreira para pequenas e médias empresas, né? Sim. Explica isso, esse conceito. Que eu acho que vem na mesma linha do negócio de jornada de trabalho. Essa, pô, toda, o que a gente está falando no limite, assim, a gente puxou o tema 6x1, da jornada 6x1, mas a gente, na verdade, está falando da relação de trabalho entre o empresário e o colaborador, prestador de serviço, etc, etc. O que a gente está falando, né? Quando eu falo que eu tenho medo que me pelo quando a gente tem uma empresa com 10 funcionários e fala de plano de carreira, sucessão e cargo, é porque, assim, uma pequena e média empresa não tem tamanho para falar em plano de carreira. Porque plano de carreira passa por um crescimento da própria empresa. Você fatura 10 milhões, se o cara continuar com você durante 4 anos, se disser, se você fizer A, B, C, D, E, F, G, eu vou transformar você em diretor e você vai ganhar 40 mil reais. Se a empresa estiver faturando continuar faturando 10 milhões por ano, eu não vou fazer nada disso acontecer. Para você ganhar 40 mil reais, eu tinha que faturar 100 milhões por ano. Sim. Faz sentido? Total. Então, eu acho que quem trabalha com você, as pequenas e médias empresas, quem trabalha na tua empresa, tem que entender o seguinte: quer ganhar mais? Quer me ajudar a crescer esse negócio? Crescemos junto. Que eu estou disposto a dividir com você parte do meu crescimento para que você ganhe mais. Uhum. Isso vai passar, obviamente, por um crescimento da estrutura. Então, o que eu entendo, né? Eu não tenho um desenho aqui, mas é como se a gente dissesse o seguinte: eu tenho 10 pessoas e a empresa fatura 10 milhões. Quando a empresa estiver faturando 100 milhões, provavelmente eu vou ter 100 pessoas. Uhum. Mas quem é que vão coordenar as 100 pessoas? As 90? Os 10 que estão aqui, que cresceram junto. Então, se essas pessoas entenderem... É um esquema de pirâmide do bem. É um esquema de pirâmide do bem. É um esquema de pirâmide do bem. É assim que eu falo também. É um esquema de pirâmide do bem. Obviamente, ao longo da jornada, pode ser que você tenha um cara que resolveu sair porque ganhou uma oportunidade de trabalho fora, os 10 viraram 9, e você pode pensar um dos 90 que está aqui embaixo para ser um novo dos 10, né? Substituir aquele que tem. Mas enquanto você está crescendo, não tem isso, né? Você não tem como esperar e falar de plano de carreira, cargos, salário. E prometer para a pessoa, né? Não, porque no final do não dia você está nessa jornada de... Não prometa. De experimentar coisas e Exato. o crescimento, como você mesmo diz, Isso. ele é irregular, Não né? prometa. E outra coisa importante, por que eu também não gosto de falar de cargos e salários? Porque tem determinadas funções em determinadas empresas que a pessoa pode ficar naquela função eternamente, que ela não vai ter oportunidade de crescimento. Explico, porque parece que não vai ter oportunidade de crescimento, mas tem um livro muito bom, né, que fala sobre isso, A Regra Não Tem Regra, do Reed Hastings, que é um livro sobre a cultura do Netflix. Que o cara do Netflix fala o seguinte: para áreas onde existe um diferencial competitivo do cara estar aqui dentro, eu quero pagar bem e acima da média do mercado, porque eu não quero que esse cara não saia daqui. Eu quero ele aqui. Eu li o outro do Netflix, que é o Powerful, que é da menina da moça do RH do que Netflix. Ele fala, ele cita, a mesma coisa. Ela escreveu esse livro depois dele citar o Reed Hastings, que era o CEO e dono do Netflix, fundou o Netflix, criar essa ideia, e aí ele cita ela várias vezes, aí ela, porra, caralho, você me deu um livro aqui, vou escrever o livro. Mas ele cita, porque eu acho que ela está dizendo como fazer o que eles implementaram, porque ele tem a ideia do que ele queria fazer. Sim. Então ela implementou a ideia dele no final. Então eu gosto de puxar da cabeça do empresário, né? Que como ele pensou, ele falou assim, e ele dá o exemplo que é da dor no coração, principalmente para quem trabalha na área financeira, mas não como CFO, né? O analista contábil financeiro, o analista fiscal, comparado com o cara que estabelece se aquele filme e seta a programação para saber se aquele filme é bom ou não para entrar no Netflix. Esse cara tem um diferencial competitivo, ele é importante para o negócio Netflix. Então, eu quero pagar bem e vou pagar acima. Ele diz o seguinte, que ele vai pagar entre o terceiro e o quarto quartil. Quando ele olha a base de mercado e olha o dado de mercado, por quanto é que estão pagando
para uma pessoa naquela função em outra empresa, ele quer ser o top de linha, ele quer pagar os 20%, ele quer estar entre os 25% que mais pagam para aquela função, porque aquele cara é importante. Quando ele vai para o cara da contabilidade, para o cara do contas a pagar, ele diz, esse cara, para minha empresa, ele não é um diferencial competitivo. Então, eu quero pagar para ele a média de mercado, salário de mercado. Ponto. Eu não vou pagar mal. Sim. Eu vou pagar o que o mercado paga como média. Você não vai topar blindar a pessoa, Não vai. né? Não vai. Se esse cara receber uma oportunidade para trabalhar fora da empresa, agradeço pelo tempo que ele trabalhou aqui. Vá com Deus. Paga todas as causas de rescisão trabalhista que ele tem direito, seja feliz. E coloca outro no lugar. Porque ele considera que aquela função para a empresa não gera um diferencial competitivo. Para o escritório de contabilidade, o cara do contas a pagar é importante, porque é a função daquele cara fazer aquilo. Então não tem conversa, aquele cara deveria ser bem remunerado, deveria pagar e tal. É óbvio que eu estou falando de escritório de contabilidade, escritório de contabilidade, escritório de contabilidade. O tamanho varia, né? O tamanho da pessoa que você está, quem você está atendendo e tal, etc. Mas no final é isso, você tem que pagar o melhor salário que você puder, porque aquela pessoa traz um diferencial competitivo para aquela função. É o lance do core business, né? Quem está executando funções que fazem parte do seu core business. Botam o dinheiro para dentro. E é para aí que a gente deveria ir, é para esse lugar que a gente devia estar olhando, é para esse lugar que a gente está olhando. Então, quando uma empresa começa pequenininha, você é o do eu sozinho, você é o diretor jurídico, o diretor de tecnologia, o diretor de RH, o diretor comercial e o diretor de operação. Você é a porra toda. Conforme a coisa vai crescendo e você vai afunilando, vai aumentando o escopo do teu trabalho, você vai delegando parte daquilo que você não é o expert para pessoas que têm mais capacidade que você para entregar aquilo. Sim. No final é isso. Então, é muito legal quando você olha para as empresas em crescimento, você vai vendo que o cara vai tirando um pedaço daqui, jogando um pedaço para cá e tal, etc. Ele vai tirando... eu lembro do esporte interativo. Quando eu entrei no esporte interativo, eu cuidava de tecnologia, jurídico e TI. Quando a gente vendeu para a Turner, eu fiquei com um pedaço do financeiro. Não foi nem o financeiro inteiro. Eu fiquei com um pedaço, porque o resto foi especializando. Não necessariamente você diminuiu sua carga horária e nem seu salário. Não, eu aumentei meu salário. E o impacto no negócio também. Exato. Então, eu estava olhando coisas mais estratégicas para o negócio. Sim. Eu parei de olhar coisas operacionais. Então, na verdade, para eles eu era muito importante. Eu não perdi a importância. Só que meu escopo de trabalho foi mudado para cuidar de coisas mais específicas, olhando de um ponto de vista muito mais estratégico do que eu estava fazendo, sem ter que me preocupar se o carinha do contas a pagar está fazendo a atividade dele como eu estava fazendo antes, e fazia parte da função e está tudo bem. Então, eu acho que, nesse limite, eu acho que para esse lugar que a gente tem que olhar sobre estrutura. Então, estrutura, escala de trabalho, forma de trabalho, home office, 6x1, 5x2, 12x36, híbrido, tudo isso tem a ver com a construção da relação que você quer ter com a pessoa que está prestando serviço, o seu colaborador, né? A pessoa que está ali fazendo a sua atividade no dia a dia. Então, o assunto me irrita no todo, porque os empresários geralmente não têm clareza sobre isso. Não tem. Eles meio que cumprem regras, né? Em alguns lugares você tem que cumprir regra mesmo. Né? Mas eu acho que não necessariamente você devia ter a regra como padrão que você precisa estabelecer na sua empresa. Explore todas as opções possíveis e eu acho que está parada há 200 anos na mão do Gilmar Mendes a decisão do STF sobre a pejotização. E eu não sei para que lado vai, né? Da cabeça do Gilmar Mendes pode sair qualquer coisa. A minha narrativa, meu storytelling sobre pejotização. E é verdadeiro, não é só papo de marketing, né? É que assim, eu acredito muito no empreendedorismo, né? Muito verdadeiramente. Quando eu fiz a minha transição de carreira e entrei nesse universo, falei, cara... É isso. É isso, entendeu? É isso, assim, a gente fala, né? Você já falava disso e a gente se deu bem também por conta disso, né? De fomentar o empreendedorismo como mola de crescimento. Sim. Então, assim, na minha cabeça, cada colaborador que é PJ é uma pequena empresa. Sim. Que está ali começando. Então, assim,
É o meu papel, enquanto fomentar o empreendedorismo, fazer com que o meu colaborador não seja um CLTista batedor de cartão de ponto. Sim. Que ele seja uma pessoa autorresponsável, que ele cumpra o Combinado. resultado que ele se comprometeu a entregar. Porque é sobre isso, é Sim. assumir responsabilidade sobre o que você está dizendo que você vai fazer, né? Exato, e nem todo mundo. A gente vive numa sociedade, infelizmente, muito paternalista, no sentido Sim. de protecionista, né? Vamos dizer assim, que quer proteger pra caramba. E, de novo, eu acho que tem que ser protegida, né? A CLT, se eu não me engano, a CLT vai fazer, sei lá, 80 anos, né? Tá para fazer 80 anos. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é do governo Getúlio Vargas. Eu ia falar, acho que daí era Vargas. Era Vargas. Então, eu tô falando que eu tô fazendo uma conta de padaria com 50, um pouquinho entre 40 e 50. Então, nós estamos em 26, vai para quase 80 anos. Então, que eu acho que também tinha um abuso, né? E eu acho que fez parte do processo a CLT. Mas eu acho que a gente está na hora da gente modelizar. A gente precisa de uma reformulação completa na CLT. Eu tive agora na Europa, né? E tava conversando com uma amiga que mora em Amsterdã. Então ela se mudou para lá, mora lá e trabalha lá e é CLT lá em Amsterdã. E assim, ela pode escolher a jornada de trabalho. Olha que massa, né? Tipo assim, não, eu tenho 2 filhas, então eu trabalho 4 dias na semana e os outros 3 dias eu não trabalho, eu escolhi. Ah, tá bom, você vai ter um salário menor. Meu irmão, e tem tudo a ver. Eu vou pegar um negócio que não tem nada a ver com jornada de trabalho, não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com a CLT e com as regras de defesa que a gente tem, de proteção, né, que tem a CLT. Coisas que melhoraram, né, para a gente dizer que nada na CLT era absurdo. Licença maternidade, era 4 meses, aí agora passou para 6 meses, se você aderir lá para lactante, né, e tal, etc., para ficar mais 2 meses. E o pai tinha 7 dias. Sim. E agora eles mudaram, vai para 30 dias. Porra, isso é do caralho. Eu acho que tem que... É do caralho. Aí agora, o meu irmão mora na Suécia. Meu irmão tem 2 filhos, né? Já são maiores e tal, etc. Já cresceram, já são adolescentes. Mas o meu irmão, quando os filhos nasceram, a mulher dele é sueca, ele mora na Suécia, os filhos são suecos. O meu irmão, lá, a lei de licença paternidade e maternidade é o seguinte, 2 anos. Uau. 2 anos. Só que esses 2 anos podem ser divididos entre o pai e a mãe do jeito que eles quiserem. Que legal! Isso significa que se o pai quiser trabalhar os 2 anos e a mulher ficar em casa 2 anos, ela está protegida. É assim que funciona. Agora, ele pode ficar 6 meses em casa e ela 1 ano e meio. Se podem ficar os 2 6 meses em casa, pode. Comer 1 ano. Eles têm mais 1 ano para usar. Eu não tô querendo dizer se 1 ano é muito, 1 ano é pouco, 2 anos é muito, 2 anos é pouco. Eu não estou entrando no mérito. Mas é o que você falou sobre a flexibilidade do cara poder decidir e dar um pouco de poder de decisão de qual é a melhor maneira do cara fazer isso. E a maior prova de que esse negócio não funciona, esse negócio de ficar criando regra, muita trava, muito não sei o quê, é que a gente teve recentemente não, já faz um tempo, na França, a CLT francesa, a escala de trabalho caiu de 40 para 36. Pergunta se deu merda lá. Pra caceta. Porque o nego começou a demitir um monte de gente. Não, tem que contratar e diminuir os salários. Na prática, o que aconteceu no curto prazo, foi bom. No médio e longo prazo, eles tiveram que adequar e foi ruim pro pessoa. Porque agora as pessoas trabalham menos, mas na prática, ao longo do tempo, os salários foram ajustados e as pessoas ganham menos. Então... tem gente que diz que melhorou, porque antigamente era assim, eram 10 pessoas trabalhando 40 horas. Hoje são 13 pessoas trabalhando 36 horas, mas tem mais renda distribuída. É uma forma de ver. Eu não acho isso que é uma solução perfeita, né? Porque no final você diminui o poder de compra, tá todo mundo resolvendo o problema. Você tem que achar jeito para todo mundo trabalhar. E no fim do dia o cara arranjou outro emprego. E ele tava mais horas ainda. É isso, exatamente. Não, aqui a gente ainda tem bolsa disso, bolsa daquilo, que cria um negócio que é uma... Bom, enfim, entra na irritação. Eu vou para fechar... Vamos fechar a irritação, vai. Eu quero fechar minha irritação com um exemplo que é ruim, mas é bom. Vai. Sobre como é que a gente tem que lidar com esses problemas. E vai parecer um contrassenso a maluquice que eu vou dizer. E eu não vou falar nada, não tem nada a ver com lei do trabalho, não tem nada a ver com o CLT.
E tem a ver com um assunto muito, muito, muito sério, que tem a ver com a proteção das mulheres nesse Brasil. Não tem nada a ver com CLT, nada a ver com CLT. Eu sou um cara revoltado, puto da vida, irritado. Acho um absurdo a gente ter vagão para mulher no trem e no metrô. Polêmica. É um absurdo. Mas sabe por que eu acho um absurdo? Eu acho um absurdo a gente não poder se comportar como seres humanos e achar que a gente está trabalhando com animais, que a gente não pode ter capacidade de estar num vagão com mulheres, homens e mulheres, e conviverem de maneira harmônica, que as pessoas não podem, as mulheres não podem se sentir seguras dentro de um trem, dentro de um vagão de metrô, que a gente vive num mundo bizarro, que a gente tem que fazer um negócio desse. Então, eu ficaria muito feliz o dia que a sociedade conseguisse chegar ao ponto de não ter conviver. esse vagão. Então, o vagão é necessário hoje, mas ele é um absurdo. E a gente tem que se irritar com esse absurdo. Porque a gente está... o ponto é, a gente acaba tornando isso um comum. Então, tem que ter vagão. Tem que ter um vagão. E é um grande paliativo, né? Não tem que ter vagão! Pra puta que pariu! A gente tem que saber se comportar, caralho! Não é possível! Sim. Então esse aqui é o errado. E aí eu acho que educação, 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 educação. E quando eu terminar, fala mais educação. A gente precisa educar o povo. E aí educar em ter autorresponsabilidade para trabalhar, ter autorresponsabilidade para fazer as coisas, saber que ele tem que ganhar por quanto ele ganha, não por quantas horas ele trabalha. Foda-se o 6x1, 5x2, a coisa vai acontecer do jeito que ele tem, porque ele tem que entregar o trabalho lá. A relação de trabalho tem que ser combinada, não pode ser arbitrária. O empresário tem que pagar bem para o cara que gera um trabalho, não pela quantidade de trabalho que ele faz. Então, assim, a sociedade precisa se ajustar para todos esses capítulos, né? Sim, sim. Então, é uma questão de valores no fim do dia, né? No final, é uma questão de valores. Tanto para o empresário quanto para o CLD, para os dois lados. Da sociedade como um todo, Da sociedade como um todo. Então, respeitar a mulher no vagão. Eu peguei um exemplo, então assim, só para fechar a polêmica, tem que ter o vagão, porque hoje é absurdo, não tem como não ter. Quero que minha filha e minha esposa consigam entrar num vagão lotado do metrô indo para o Maracanã, protegido, sabendo que não vai acontecer nada. Mas é bizarro, a gente não precisava ter isso. Então, da mesma maneira que eu acho que a gente não precisava ensinar que tem que ter uma relação saudável e razoável de trabalho, que eu preciso criar uma regra blindada, caralho, e tal, etc, para isso. Então, no final, as regras precisam existir para normatizar e criar coisas, mas eu queria que isso não existisse. Foi polêmico pra caralho esse episódio. Meu Deus! Foi bom. Um Klaus como você nunca viu. Foi polêmico. Falei até mal do Lula, dizendo que ele tá usando esse processo como eleitoreiro. Menino. Mas eu não falei mal do Lula, eu falei que é um processo eleitoreiro. Fui educado. Mas é verdade. Então, mas tem que acontecer. Enfim, vamos pra frente. Fui! Fui!